Olá, pessoal. Aqui é a professora Mayra Vale, da Universidade Federal do Paraná. A gente está na terceira aula do sistema endócrino e hoje nós vamos abordar o hipotálamo e a hipófise, que seria então o controle neuroendócrino do nosso corpo. Nessa aula, nós vamos então, ao fim dela, ter que poder responder essas perguntas, né? Qual a relação entre o hipotálamo e a hipófise? Por que dizemos que o eixo hipotálamo-hipófise controla o organismo como um todo? Como é dividida a hipófise? Quais hormônios são secretados pela neurohipófise e pela adenohipófise? Por que os hormônios do hipotálamo são chamados de neurohormônios e quais são eles? E o que é e por que é importante o sistema porta-hipotálamo-hipofisário? Escreva cada um dos eixos hipotálamo, hipófise e glândulas-alvo. E 8, quando uma doença endócrina é caracterizada em primária, secundária ou terciária. Então, ao fim da aula, a ideia é que vocês possam responder todas essas perguntas, né? Então, nós vamos discutir tudo isso. Sejam bem-vindos. A gente já começa. Então, como sempre, nós temos começado com um breve histórico, né? Não tem como eu falar sobre todas as descobertas relacionadas a cada uma das glândulas, mas só para trazer um gostinho, eu peguei assim um ou outro fato histórico, né? Então, em 1921, uma lesão no hipotálamo provocou diabetes insípidos em cães. O diabetes insípidos, diabetes insípidos, é insípido porque não tem gosto, né? A diabetes que a gente conhece é a diabetes mellitus. Lembrando que o diabetes tem a ver se descobria, se diagnosticava a doença pelo excesso de produção de urina. E o mellitus vem de mel, porque essa urina era doce. Então, o diabetes insípidos também tem excesso de produção de urina, porém insípido, sem gosto, não tem o mel, porque não tem a ver com açúcar. Na verdade, tem a ver com um hormônio que é produzido no hipotálamo que regula a nossa diurese, né? A capacidade de produzir e eliminar a urina. E a gente vai ver como isso é importante, né? Então, já se sabia da importância do hipotálamo, mas aí ali percebeu-se que algum fator circulante, lembra que no início nessa época já tinha a palavra hormônio, né? Mas se sabia que tinha algum fator circulante ou um hormônio que mediaria então essa produção de urina. Mais ou menos na mesma época, né? Eita. Deixa eu passar aqui. Em 1912, um pouco antes, foi mostrado que a hipofisectomia, ou a retirada da hipófise, causava nanismo. O que é nanismo? O animal não crescia, né? Lembrando que isso é feito em animais experimentais, né? E em 1922, ao contrário, percebeu-se que a injeção do extrato de hipófise gerou ratos gigantes, né? Então, se tirava a hipófise, o rato ficava pequenininho, e se deixasse a hipófise, o rato ficava... Se injetasse extrato da hipófise, né, num rato que tem a hipófise, esse rato ficava gigante. Então, aí percebeu-se que tinha um fator circulante que tinham a ver com o crescimento corporal. Uma coisa interessante se sabia que essas duas regiões do sistema nervoso central, elas tinham uma relação anatômica. E, curiosamente, se sabia que a hipófise também controlava o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Se você fizesse hipofisectomia, você também poderia ter um problema na regulação do equilíbrio hidrossalino. Então, começou-se a imaginar que essas duas estruturas estavam relacionadas. E na aula de hoje, a gente vai ver como elas estão relacionadas. Então, esse eixo, que a gente chama de eixo hipotálamo e hipófise, na verdade a gente vai ver que os dois vão controlar outras glândulas, basicamente eles controlam todas as funções básicas do nosso corpo. Lembra sempre que o cérebro primitivo, né, que é essa região não cortical, a região basal do cérebro, evolutivamente muito antiga, ela é responsável por controlar as funções básicas, né?
do nosso corpo: batimento cardíaco, respiração, ingestão alimentar. E o hipotálamo, que é muito pequenininho, ele é fundamental para todas essas ações. E ele vai regular, além de várias coisas que a gente vai ver, ele vai regular a hipófise também. Então, o neocórtex, que seria, né, o que permite a gente perceber o mundo, pensar sobre o mundo, o sistema límbico, que tem a ver com a emoção, o tálamo, a formação reticular ascendente, que tem a ver com vigília, né, sono, sistema visual, tudo isso informa o sistema hipotálamo hipofisário, né? Então, forma sobre o quê? Sobre o sono vigília, se tem estresse, o estado alimentar do animal, a hidratação, a quantidade de atividade física, se tem luz ou não tem, a temperatura ambiente, a reprodução, se tem aleitamento, né, se é uma mãe aleitando. Então, tudo isso é informado por esse sistema. Para quê? O hipotálamo, principalmente, né, e junto com a hipófise também, dependendo da ação, ele vai controlar sistema nervoso autônomo, regulação da temperatura corporal. Lembra que a gente viu na aula passada que ela muda ao longo do dia, né? E ela também tem que mudar com o ambiente. Regulação do metabolismo energético, crescimento e desenvolvimento, como a gente vai ver na próxima aula. Reprodução, mais lá para o fim do curso a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino e masculino. E regulação da homeostase hidrossalina, como eu acabei de dar o exemplo para vocês, né? Então, todas essas coisas têm a ver com o sistema hipotálamo hipofisário. Alguma parte é controle nervoso e outra parte é controle endócrino. Então, por isso que a gente fala que é um controle neuroendócrino. E como também a gente já falou lá na primeira aula, esses são os dois sistemas de comunicação do corpo e que vão coordenar o funcionamento do corpo. Então, é muito natural que eles ajam juntos, né? A separação que a gente faz de estudar sistema nervoso, estudar sistema endócrino, é só para facilitar a nossa vida. Mas no nosso corpo, essa separação ela não é tão clara, né? O corpo não tem, não sabe disso. Deixa eu passar. Então, onde ficam o hipotálamo e a hipófise, né? Eu já falei que eles estão no sistema nervoso central e estão na base do cérebro, na parte basal, né? Então, aqui a gente vê um aumento, né, do crânio da criança aqui. E o que a gente está vendo? Em creme, claro, aqui a gente tem o hipotálamo, né? Que é essa estrutura aqui que eu estou mostrando com o cursor, né? Aqui a gente vai ter a hipófise. Repare que a hipófise está com duas cores diferentes, e depois a gente vai falar por quê. E outra coisa, ela está dentro do osso esfenoide, que tem um abaulamento. No passado era chamado isso de célula túrcica, hoje é de célula turca. Acho que eu gostava mais de túrcica, mas enfim, virou célula turca. E, na verdade, mostrando a importância dela, né? Porque ela está super protegida aqui dentro. Então, é uma estrutura que está dentro do sistema nervoso central, está extremamente associado a ele. Lembrando que hipotálamo está abaixo do tálamo. Então, isso ajuda a gente... O nome, na verdade, diz sobre a localização, né? Aqui mostrando, então, uma foto real, né, da região. E aqui uma ressonância. E o que a gente pode observar é o seguinte: aqui está a hipófise, a gente sabe 5 e 6 são duas regiões diferentes, lembra que ela estava sendo representada ali com cores diferentes. Aqui é o infundíbulo, né, uma haste que vai conectar, então, o hipotálamo à hipófise. Então, são duas estruturas anatomicamente próximas e que tem uma conexão entre elas muito grande, tanto de vias neuronais quanto a gente vai ver de capilares sanguíneos, né? Então, primeiro o sangue passa pela hipófise e logo depois ele é mandado, para o hipotálamo e logo depois ele é mandado para a hipófise. Essa região do cérebro é chamada de diencéfalo, que ela vai incluir o tálamo, como eu acabei de falar, né? O hipotálamo está abaixo do tálamo. Então, o hipotálamo, então aqui está o tálamo, aqui está o hipotálamo. Perceba que ele é uma região meio... ele não é bonitinho, redondinho assim, né? Ele tem umas reentrâncias aqui, ele é composto de diversos núcleos neuronais. Então, vocês vão ouvir falar de núcleo arqueado, enfim, núcleo lateral.
de acordo com a região que ele está presente, né, os neurônios, e que eles vão ter funções similares. Então, são agrupamentos de neurônios que vão mexer em diversas funções diferentes. Então, um agrupamento vai ser responsável por regular o comportamento motivado da sede, outro, o ciclo vigília-sono, outro, a termorregulação, enfim, diferentes grupamentos neuronais. E aqui a gente vê, então, a hipófise abaixo, né? Então, a hipófise também faz parte do diencéfalo. E a glândula pineal, que está aqui atrás, que, na verdade, ela é conhecida também como epitálamo. Então, esse é o diencéfalo, constituído por essas 4 regiões: tálamo, hipotálamo, hipófise e epitálamo, que seria a pineal. Bom, lembra que lá no início a gente viu que a hipófise tem uma parte anterior de uma cor e uma posterior de outra? Isso se dá pela origem embrionária diferente, né? Apesar de elas estarem juntinhas ali, são tecidos diferentes. Então, a neurohipófise, que seria a hipófise posterior, ela é formada pelo assoalho do diencéfalo. Então, é uma hipófise realmente neuronal. Tá vendo? O tecido se dobra aqui em azul e mostrando que aí ele se agrega depois à hipófise anterior, ou adenohipófise, que vai ter origem do teto da cavidade bucal, que vai formar uma bolsa e depois vai formar a adenohipófise, que é um tecido endócrino, né? Então, a neurohipófise neural, a adenohipófise é endócrino. E essa característica vai mostrar a diferença da ação ou da função dessas 2 regiões da hipófise, que apesar de estarem juntas e serem chamadas de hipófise, não são a mesma coisa. Então, vamos voltar lá para o hipotálamo. O hipotálamo é, sei lá, 1 grama no humano, mas é um grama mais importante do sistema nervoso. Por quê? Ele controla o sistema nervoso simpático na relação de luta ou fuga. Ele mantém a glicose, né, estimulando o pâncreas endócrino via sistema nervoso autônomo. Mantém a temperatura do corpo. Então, por exemplo, ele estimula os tremores e a sudorese para manter os 36 graus, mais ou menos, que a gente precisa, né? Controla a osmolaridade do corpo. Então, tanto ele estimula a sede, né, são comportamentos motivados, que a gente diz, né, comportamentos que vão manter a nossa sobrevivência. Então, a sede, ao mesmo tempo, ele também secreta o ADH, o vasopressina, a gente vai discutir que hormônio é esse. Controla a função reprodutiva, regulando FSH e LH, a gente também vai ver isso. Controla a ingestão alimentar, tanto em relação à saciedade quanto à fome, né? Então, são neurônios diferentes que estimulam saciedade e fome. Interage com o sistema límbico, influenciando comportamentos e emoções. Tem uma associação muito próxima, né? Lembra, acho que em alguma aula do passado eu já falei sobre isso, né? A nossa noção de bem-estar está muito ligada com a nossa percepção corporal, do nosso estado corporal, do meio interno. Então, faz todo sentido que o principal região que controla o meio interno também tem a ver com as emoções, né? Influencia o centro do controle cardiovascular no bulbo e secreta os hormônios tróficos que vão controlar a liberação dos hormônios da adenohipófise. E é isso que a gente vai falar. A aula de hoje aqui vai focar nessa parte 8, apesar do hipotálamo fazer tudo isso. Então, o hipotálamo, ele vai receber estímulos sensoriais de diversas regiões, né, que vão, na verdade, vão essas... Então, diversas regiões do sistema nervoso central vão receber estímulos, né? Isso vai ser processado no córtex e passado essa informação para o sistema límbico. O sistema límbico repassa a informação para o hipotálamo e para o tronco encefálico e isso resulta, então, nas respostas somáticas, motoras, né? Tanto as que são conscientes quanto as não conscientes. Além disso, as respostas, a gente vai ter respostas endócrinas, respostas do sistema imune
O hipotálamo, então, vai receber aferências vindas do sistema límbico, que por sua vez recebe aferências do córtex cerebral, que na verdade ele processou estímulos sensoriais, né? Então tudo isso, na verdade, toda essa cadeia vai parar lá no hipotálamo do tronco encefálico. E aí o hipotálamo e o tronco encefálico vão fornecer respostas, né? Quais tipos de respostas? Respostas motoras somáticas, conscientes ou não. Por exemplo, o ato de beber água é um ato consciente, né? Mas existem outras respostas motoras não necessariamente conscientes. Respostas autonômicas, sistema nervoso autônomo, respostas endócrinas, que vão estar muito ligadas com a hipófise, principalmente, e respostas do sistema imune. Então, como a gente já falou, o hipotálamo ele é conectado fisicamente com a hipófise, né? Então aqui a gente está mostrando a conexão do hipotálamo com a neurohipófise. Por que neurohipófise? Como a gente já viu, a origem embrionária é diferente, é uma origem neural. E olha aqui, na verdade a gente vai ter neurônios muito grandes, que são chamados magnocelulares, que eles começam lá no hipotálamo e vão descendo, né? O axônio desce até a neurohipófise. Então a neurohipófise é formada por esses axônios. Então, os hormônios que ela secreta são produzidos lá no corpo celular, que está lá no hipotálamo, e esses hormônios vão descendo em vesículas até serem liberados para a corrente sanguínea na neurohipófise. Então, inicialmente, se acreditava que eles eram produzidos e secretados na neurohipófise, mas hoje se sabe que eles são, na verdade, produzidos no hipotálamo, mas secretados pela neurohipófise. E aí são dois, o ADH, o hormônio antidiurético, diurese é relacionado com a urina, né? Então antidiurese é antiprodução de urina, anti-eliminação de urina, e ocitocina, que a gente vai ver que tem a ver com o sistema reprodutor. Então a neurohipófise, ela vai secretar o ADH, que é o hormônio antidiurético, que também é chamado de vasopressina. Qual é o estímulo para essa secreção, né? Quando você tem pouca água. Então, existem receptores, lembra que o hipotálamo está conectado com várias regiões, e aí ele recebe a informação sobre alta osmolaridade e baixa pressão atrial. Então, o que isso quer dizer? Tem pouca água, está faltando água. Como está faltando água, ele vai liberar o hormônio antidiurético. Esse hormônio vai agir lá no rim, né? Na verdade, esse o hipotálamo produz e a neurohipófise vai liberar, e ele vai levar a um aumento de reabsorção de água e baixa excreção de água na urina, né? Ao mesmo tempo, se tiver tudo bem ou com excesso de água, o efeito é o contrário, né? Há uma inibição do ADH e um aumento da excreção de água. A ocitocina, a gente já até falou dela na aula passada, porque ela participa de um dos poucos exemplos de controle da retroalimentação positiva, né? Então, ela vai ser um hormônio que está associado com a contração de células lisas, tanto do útero quanto da glândula mamária. No útero, lembra que é aquele feedback positivo, né, do bebê empurrando o colo do útero, isso gerar a produção de ocitocina, a ocitocina aumentar a contração, empurrar mais o colo do útero, gerar mais ocitocina, que é um processo crescente que culmina com o parto. Em relação à mama, né, daí vai ter a participação do hormônio também da adenohipófise, que é a prolactina. Então, a prolactina ela é responsável pela secreção, pela produção do leite, pelo aumento da mama. Porém, quem vai auxiliar na ejeção desse leite, através do estímulo das células musculares lisas, é a ocitocina. Então, quando a mãe ouve o bebê chorando, né, na verdade, existe uma inibição da célula que produz o PIH, que é um inibidor da prolactina. Isso estimula a liberação da prolactina, mas também estimula a liberação da ocitocina, que vai agir lá na glândula mamária. Então, esses são os dois hormônios da neurohipófise, secretados pela neurohipófise, né? Que é a ocitocina e o ADH, ou vasopressina. Então, agora, a gente vendo a conexão entre o hipotálamo e a adenohipófise, ela é um pouco diferente da neurohipófise com o hipotálamo. Por quê? Porque da neurohipófise, ela é via axônios, né? Aqui ela vai ser via sistema circulatório. Por quê, gente? Porque existe um leito capilar
banhando a hipófise, o hipotálamo, e ele é diretamente levado, né, ele tem uma conexão direta com o hipotálamo. Isso faz com que se economize tempo e hormônio, porque em vez de cair na circulação geral, imagina, até dar a volta no corpo inteiro para voltar aqui na hipófise, né, ia perder o hormônio, ia perder tempo. Então aqui, um pouquinho de hormônio que é secretado pelo hipotálamo, ele banha a hipófise. E esses hormônios aqui do hipotálamo que a gente vai falar, eles são direcionados para a hipófise. A gente fala que são hormônios tróficos da hipófise, hormônios que estimulam a adenohipófise. E aí a adenohipófise, por sua vez, vai secretar outros hormônios tróficos que vão agir justamente em todos esses órgãos que estão aqui abaixo. Por isso que a gente fala que o hipotálamo e hipófise controla grande parte do nosso corpo, porque ele vai controlar a maior parte das células, das glândulas clássicas, vai controlar vários hormônios e isso vai ter efeito no corpo inteiro. Ele controla esses vários órgãos, né? E aí vão ter essas várias glândulas clássicas, né? Quase todas as glândulas clássicas são controladas pela adenihipófise e assim acabam controlando praticamente todo o corpo, né? Por isso a gente diz que o hipotálamo e a hipófise são os controladores de quase todo o organismo, né? A hipófise era chamada de glândula mestra por causa disso. Vai controlar a glândula mamária, o crescimento do sistema musculoesquelético, dos órgãos, a glândula tireoide, o córtex da glândula suprarrenal, não a medula, e as gônadas, tanto ovário quanto testículo. Bom, a adenohipófise, ela vai ter, na verdade, 5 tipos de células. Deixa eu só me mudar de lugar aqui para vocês verem melhor. Então, quando você faz aqui, está representando uma figura do Guyton, que representa esses 5 tipos de célula. Como a gente sabe isso, né? Quando se faz a lâmina, se observa que elas se coram de maneira diferente. Na verdade, elas secretam diferentes hormônios. Então, a gente tem os corticotrófos, que vão liberar o ACTH, que tem como alvo adrenal. Os tireotrófos, que vão liberar o TSH, que é um hormônio trófico, que vai estimular a tireoide. Os gonadotrófos vão liberar as gonadotrofinas, LH e FSH, que vão agir nas gônadas. Os somatotrófos vão liberar o hormônio do crescimento, que vão agir em muitos tipos celulares, mas principalmente no fígado, para gerar um outro hormônio chamado IGF. E os lactotrófos vão gerar a prolactina, cujo alvo é a mama, como a gente já viu, para estimular a produção do leite. Então, todos esses hormônios juntos, a gente fala que eles vão gerar os eixos hipotálamo e hipófise com a glândula-alvo. Então, sempre tem um dado estímulo. Esse estímulo estimula o hipotálamo vai liberar o primeiro hormônio trófico. Então, vamos supor, no caso da tireoide, é um hormônio chamado TRH. O RH é de Release Hormone, ou hormônio liberador do TSH. E aí, esse hormônio, o TRH, estimula, então, lembra que ele cai na corrente sanguínea do sistema porta, e aí ele estimula a adenihipófise. Estimulando a adenihipófise, ela vai liberar quem agora? O TSH, que é um hormônio trófico da tireoide. E aí esse hormônio cai na circulação e vai lá na tireoide, que é a glândula endócrina periférica, né, que está na periferia, e estimula ela a liberar o hormônio, que aí é o T3 e T4. E aí o T3 e T4 vão agir em diversos órgãos, né, se ligar aos receptores e ter as funções biológicas deles. Uma coisa interessante aqui a gente é bastante complexa a regulação desse eixo endócrino, porque a gente vai ter vários níveis de feedback, né? Então a gente tem um feedback curto, que é do segundo hormônio lá para o hipotálamo, do segundo hormônio trófico. A gente chama esse de alça curta, e a gente vai ter uma alça longa, né? Pensa bem, lembra que a hipotálamo e a hipófise estão bem pertinho, né? Então por isso uma alça curta, porque o hormônio que sai daqui tem que vir aqui para regular a liberação do primeiro hormônio trófico. Já o terceiro, que no caso eu dei como exemplo o hormônio tiroidiano, ele tem que fazer uma alça longa, porque ele sai aqui do pescoço onde ele é produzido, e aí ele tem que ir lá até um encéfalo, tanto na adenihipófise quanto no hipotálamo, para inibir
a secreção, né, para regular, fazer o feedback negativo da secreção dos hormônios tróficos. Então, isso a gente chama eixo. E aí a gente vai ter esse eixo para cada um daqueles órgãos, daquelas glândulas clássicas que a gente viu no slide passado. Então, são vários hormônios hipotalâmicos, a maioria deles é o RH, porque são estimuladores da liberação, né, como eu falei, release hormone. Então, o hormônio liberador do TSH, que é o TRH, o CRH é o hormônio liberador do ACTH, o GHRH é o hormônio liberador do GH, GNRH é o hormônio liberador das gonadotrofinas, que são o LH e o FSH, o PRH é o hormônio liberador da prolactina, mas a gente tem dois inibidores, que são a somatostatina e a dopamina ou PIF, que são fatores inibidores da prolactina. Então, lembra que quando a mãe ouve o bebê, esse PIF aqui para de ser secretado, ele permite a liberação da prolactina. Então, a gente tem dois tipos aqui de hormônios inibidores, mostrando que não só ocorre a estimulação, mas também a inibição. Então, esses são os hipotalâmicos. Os hipofisários são o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir lá na glândula adrenal, GH, o hormônio do crescimento, FSH, o hormônio folículo estimulante, LH, o hormônio luteinizante e PRL, a prolactina. Todos esses, junto com aqueles que a gente viu no slide anterior e junto com os hormônios da glândula periférica, eles vão formar então os eixos hormonais, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente tem o famoso eixo HPA ou HHA, porque é hipotálamo, hipófise. A hipófise também é chamada de pituitária, por isso HPA, e a adrenal, que é a glândula adrenal. Esse eixo produz, então, CRH no hipotálamo, ACTH na hipófise e o cortisol na adrenal. O cortisol é o chamado hormônio do estresse, né? Então, aqui, essa figura está representando esse eixo. A gente vai rever isso na aula de estresse. Então, lembre que também tem as alças curtas e longas dos feedbacks, né? E os estimulantes. Então, no caso do cortisol, existem vários estimulantes. Existe um ritmo diário, que a gente até comentou na aula passada, que a gente tem um pico de cortisol pela manhã, mas como é o hormônio do estresse, fatores físicos, emocionais e químicos, como por exemplo de hipoglicemia, que também geram estresse, também podem estimular o CRH para estimular o ACTH, por fim, para gerar o cortisol. Então, esse é o primeiro eixo que a gente está vendo, mas a gente vai ver cada um deles, né? E rever nas aulas respectivas dos hormônios, né? Sobre o assunto, como por exemplo na aula de estresse, na aula de reprodução, enfim. Então, pessoal, o segundo eixo que nós vamos ver é o eixo hipotálamo, hipófise e hepático. Na verdade, o GH, que é produzido pela adenohipófise, né, que é o hormônio do crescimento, ele vai agir em todas as células do nosso corpo, porque o corpo cresce como um todo, né? A principal função dele é promover crescimento. Mas, no fígado, ele vai ter uma função muito importante, que é gerar o IGF, que é, na verdade, uma outra família de hormônios, que são proteínas semelhantes à insulina, que são secretadas pelos hepatócitos, e os IGFs, eles vão ter ação também no crescimento, né? Então, por isso aqui eu coloquei esse eixo, mas na verdade o GH tem uma ação que a gente chama de pleiotrópica, né? Uma ação que é para todo lugar. Então, o hipotálamo, a partir de vários estímulos, principalmente um estímulo temporal, lembre que tem o GH, ele tem um pico noturno, logo no início da noite, quando a gente está dormindo, e isso se dá primeiro com a liberação do GHRH, que é o hormônio liberador do GH, e esse hormônio, então, vai agir na adenohipófise, fazendo com que ela libere o GH, e aí o GH vai agir no fígado, liberando as somatomedinas, ou IGFs, que também vão ter ação no crescimento. Os IGFs vão promover o feedback negativo na alça curta para a adenohipófise, inibindo a secreção do GH. Mas, além disso, eles vão estimular, na verdade, no hipotálamo, a liberação de dopamina.
A dopamina, ela é um inibidor do GH. Então, esse é um jeito de inibir a liberação do GH também, numa alça mais longa, né? Numa alça que sai da periferia, lá do fígado, e vai, então, até o hipotálamo. Então, a somatostatina, ela não tem só essa função, em outros órgãos ela também vai ter a função inibitória, ela sempre é inibitória, tá? Então esse aqui é o eixo do GH. Agora a gente vai ver o eixo da tireoide, que é o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Então, o hipotálamo, ele vai liberar o TRH, hormônio liberador do TSH. O TSH é liberado pela adenopófise. Então, o TRH chega via sistema porta na adenopófise, estimula a adenopófise a liberar o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. E aí, o TSH estimula a tireoide a liberar T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos. E aí, a gente vai ter as alças curtas e longas. A alça longa da periferia, né, T3 e T4, inibindo a adenopófise e hipotálamo, e o próprio TSH inibindo a liberação de TRH numa alça mais curta, né? Então, esse aqui é o eixo da tireoide. Mas, gente, não se desesperem. A gente vai ver isso quando a gente falar de tireoide novamente. E agora eu vou mostrar só o eixo dos ovários, na verdade, mas também existe para os testículos, né? Porque, na verdade, é o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Então, poderia mostrar para os dois, mas aqui a gente vai mostrar só para os ovários. Então, na verdade, o hipotálamo vai liberar o GnRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse estímulo também é um estímulo temporal, né? Porque depende, lembra que aqui a gente está falando de ovário, então tem um ritmo ultradiano, que é maior do que um dia, que acompanha o ciclo menstrual e que a secreção dos hormônios muda ao longo do mês, né? Mais ou menos 28 dias. Então, o hipotálamo vai liberar o GnRH e aí, através disso, a hipófise vai liberar FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios vão agir lá nas células do ovário, estimulando a produção de quem? Estrógeno e progesterona, que são dois hormônios sexuais, dois hormônios esteroides. E esses hormônios, eles também vão fazer feedback negativo, mas numa parte do ciclo, se a gente vai ver lá no sistema reprodutor, eles passam a fazer um feedback positivo. Lembra que eu falei que todos os exemplos de feedback positivo que eu conhecia vinham do sistema reprodutor feminino. Então, além do parto, a ovulação também tem um feedback positivo. Então, enfim, a alça de retroalimentação, ela também acontece aqui. Ela só não é sempre negativa ou sempre positiva, mas ela depende da fase do ciclo. E no sistema reprodutor com testículo, a gente também vai ver a ação do LH e do FSH estimulando, por exemplo, a produção da testosterona, que a gente vai ver isso na aula do sistema reprodutor masculino. Por fim, o último hormônio, o último eixo, né, hipotálamo, hipófise e daí mama, é aquele que vai estimular a prolactina. Então, na verdade, o hipotálamo também libera TRH. O TRH, além do TSH, ele estimula a adenopófise a liberar a prolactina, enquanto a dopamina inibe. Lembra que numa mulher que não está amamentando, tonicamente a dopamina está inibindo a adenopófise a liberar a prolactina. E aí o que acontece é que quando tem um estímulo para a mulher amamentar, isso aqui é inibido e aí sim é liberada a prolactina, e não só a prolactina, como também a ocitocina para ajudar na injeção do leite, né? Então agora a gente terminou de ver todos os eixos. E aí, uma coisa interessante, por que isso é tão relevante, né? Porque imagine que qualquer um desses hormônios que tiver atrapalhado pode gerar uma doença endócrina, né? Então a gente fala que as doenças, elas podem ser primárias, que aí é na glândula periférica. Então, por exemplo, eu tenho um problema na tireoide, então é uma doença endócrina primária. Então eu tô com, sei lá, né, minha tireoide tá com um crescimento tumoral, produtor de hormônio.
Então, é um problema primário. Agora, se for a nível hipofisário, aí a gente fala que é uma doença endócrina secundária. E se for hipotalâmico, aí é terciário. Então, é por isso que quando a gente vai no médico, às vezes ele vai pedir mais de um hormônio, né? Isso é muito comum, por exemplo, para avaliação da tireoide, que é bastante comum, né? No geral, não se pede só o hormônio tireoidiano, se pede também o TSH. E, por fim, aqui um resumo de todos esses eixos. Como eu falei para vocês, a gente vai rever, mas infelizmente eu sei que é muita coisa nova, mas pensem que vocês vão rever e que seria legal vocês escreverem, porque memorização infelizmente faz parte do conhecimento, né? Apesar da gente achar que está tudo na ponta do celular, tá sim, mas é importante a gente saber algumas coisas. Eu sempre digo que conhecimento é poder, né? Então, se você é profissional da saúde, esse conhecimento é fundamental. Se você é um biólogo, se você é um biomédico, também né? Para falar de igual para igual com os médicos, para orientar as pessoas, para entender, né? E para combater essa avalanche de desinformação que a gente está tendo nesse momento. Então, é muito importante que você, aluno de qualquer curso da área da biomédicas, entenda isso, que você use isso para empoderar pessoas e a você mesmo, né? E mais do que tudo, gente, eu não sou perfeita, eu posso até dar uma escorregada às vezes, falar alguma bobagem aqui, e a gente não aprende só vendo aula. É muito importante que vocês leiam, né? Os livros, leiam algum capítulo, enfim, procurem informações em outros locais e, mais do que tudo, entendam quando essa informação é verdadeira e quando ela é falsa, né? Quando ela está sendo uma fake news. E aqui, então, eu vou terminar mostrando. Então, olha para vocês o tanto de fontes que eu usei, né? De referências que eu usei para fazer esse vídeo. Então, você pode pegar aqui o nome, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, e procurar e ler alguma coisa, enfim, né? Vocês veem que eu uso muito a Silverton, mas tem vários outros livros, então não fique só na minha aula. Mas se você gostou, deixa um joinha, segue o canal, deixa um comentário. É sempre bom, vocês não sabem o trabalho que dá fazer esses vídeos. Um beijo, fiquem bem, e a gente se vê na próxima aula.